A verdade é o seguinte, o mercado tá cada vez pior, cada dia pior a situação. Nós temos vários dados econômicos essa semana para sair. Calendário econômico vai vir o caos, tá? O PMI de contração econômica vai tudo pro caralho, vai tudo cair. Não tem conversa, não tem alta. Ah, mas eu quero alta. Não, foda-se. Ah, mas a melhor estratégia é dollar cost average. Então, faz o preço médio enquanto o mercado derrete, porém você sabe que você vai perder dinheiro enquanto o mercado continuar nesse ciclo de baixa. Ponto final. Tá? Falar diferente disso é loucura. Por quê, pessoal? O petróleo subiu e disparando agora, fazendo um fundo duplo, indicando que a Europa está completamente fodida. Eles entraram, principalmente a Alemanha, que entrou com os dois. Cara, a Alemanha, ela deu um peixinho, né? Ela deu uma ponta de cabeça dentro de uma piscina cheio de merda, cheio de lama. Porque a própria Alemanha, que tentou acarretar problemas para a Rússia quando a Rússia invadiu a Ucrânia, agora se fudeu porque é a que mais depende do gás natural russo, e aí os russos estão fechando o Nord Stream 1 para a Alemanha. Além disso, eles inclusive alegam que o Nord Stream 2 só não abriu, só não começou de fato a funcionar, sendo a tubulação mais tecnológica, né, que provavelmente resolveria todo o problema de crise energética que a Alemanha vem passando agora, e a própria Europa, né, por conta do início dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia e por conta dessas sanções que a Alemanha fez, essa guerra econômica que a Alemanha fez e decidiu implicar e entrar contra a Rússia sem se flagrar, sem se ligar de que por conta daquela agenda verde, né, agenda ESG, eles entraram numa fria, pois eles precisam e dependem hoje de 30% da sua capacidade de energia depende do que é gerado pelo gás russo. Então nós temos, cara, de cada dia que passa, informações geopolíticas, macroeconômicas, cada vez... Cala a boca! Cala a boca! Não tô falando de porra de ESG aqui agora não, porra. Cala a boca, Siri. Cacete. Então nós temos o seguinte, nós temos a situação muito complicada aqui, cara. O S&P 500 aqui, ó, o futuros do S&P 500, ele vai abrir agora, acho que às 19 horas da noite hoje. Nós temos um feriado nos Estados Unidos, então o calendário econômico dos Estados Unidos está tudo bloqueado, mas, cara, tudo indica que nós vamos ter continuidade baixa. Apresento a vocês a média de 8 semanal, que vem fazendo topos e fundos descendentes e que rompeu, né, temporariamente no mês passado. E aí alguns seguidores meus falando, mas por que tu não tá comprando? Porra! Rompeu acima da média de 8 semanal. Como é que tu não tá comprando, pelo amor de Deus? Tu tem vários vídeos aqui no YouTube falando que quando está acima da média 8 semanal, você tem que sair comprando. Por que, seu animalzinho de seios, eu não estou comprando? Por causa do cenário e do contexto macroeconômico. Olha só que interessante, nós acabamos de perder, alguns dias atrás aí, ó, a média 8 semanal, estamos fazendo topos e fundos descendentes abaixo dessa bosta de novo, dessa buceta. Aí como é que tu quer que eu fique otimista, comprado? Ah, mas porque rompeu uma média importante? Sim, rompeu temporariamente uma média importante pros trouxa vir aqui sair comprando e dando liquidez pros caras que manipulam os mercados, pô. Nós estamos em ampla tendência de baixa ainda. Seguimos em tendência de baixa. Quer ficar participando, que nem eu também não me aguento, né? Eu tô com a minha Trezor aqui, eu não me aguento. Eu preciso mexer nela. Eu preciso encostar em você. Eu quero mexer com o meu dinheiro. Então eu não tô conseguindo me controlar mais. Aí eu vou lá e eu aporto um pouquinho do meu capital, mas eu foco majoritariamente em manter caixa. Tá? Eu vou lá e só compro lá 1% de Shiba rola lá só para eu me satisfazer sexualmente. Mas eu tenho que me manter majoritariamente dentro de um contexto macroeconômico de baixa, na defensiva, protegendo meu patrimônio, dolarizado, em real que seja, acumulando aos poucos, sendo mais produtivo, trabalhando mais para tentar aumentar e me capitalizar melhor
para comprar fundo, né? Enquanto isso, eu posso indo fazendo preço médio. O que é o preço médio? É você comprando aos poucos, uma vez por semana, uma vez por mês, sabendo que o mercado está derretendo e que você vai perder dinheiro. Então é um dinheiro que você não pode contar com ele nos próximos 2 anos. Porque esse dinheiro, se você tentar tirar ele num raio de 2 anos, provavelmente você vai tirar com prejuízo, tá? Então, se você for fazer isso, faça com capital menor, majoritariamente vendido, 80% vendido, 20% comprado, que seja, 20%, 70%, 30%, sei lá, só para matar a tua vontade. Ah, eu quero estar no mercado cripto, eu quero ter um Bitcoin ali, eu quero ter ali, né? Então, basicamente, você pode ir fazendo aos poucos, mas jamais fazendo com todo o seu capital, tá? Então, é o seguinte, o S&P 500 aqui, então, respondendo aos animais de seios, né, os mamíferos, explicando mais uma vez por que eu não estava ficando 100% comprado, mesmo com o preço aqui em cima da média 8 semanal. Você não segue o seu setup. Você não segue o seu setup. Por quê? Porque eu sigo a porra do setup baseado em contexto. Se o contexto é de bear market, eu vou respeitar o bear market. Não vou ficar batendo contra isso. Ah, mas eu vou parar de te assistir, vou me desinscrever desse canal porque você está muito pessimista. Pessimista é o caralho, velho. Pessimista é o caralho. Não tem como tu acreditar em tendência de alta esperando o mercado ter um comportamento de alavancagem de alta, pegando empréstimo, tomando empréstimo, se as taxas de juros estão sendo elevadas, se a Europa está pegando fogo, se tá faltando luz na Europa, se o petróleo sobe para um caralho. Não tem como. Não tem como tu acreditar. Não existe otimismo suficiente para você chegar aqui na frente do gráfico e acreditar em alta. É baixa, porra. É queda e aceita essa merda. Aceita que é baixa. Aceita. Aceita que é queda. Aceita que é queda, porra. Eu vou ir na tua casa, viado. Não! Falar que aceita a queda, tia. Cara, eu vou te pegar pelo pescoço. Aceita! Qual é o problema de aceitar que existe baixa no mercado? Ah, mas é que eu sou muito otimista. Então seja otimista com a queda, porra! Vamos lá. BTC, a moedinha da praia. Fofoletes, no gráfico semanal, nós temos topos e fundos descendentes. Nós estamos já em uma região de sobrevenda épica, tá? Para o longo prazo. Então, os preços cotados atualmente, eles são bons para a gente comparar para o ano que vem. Mas, claramente, se a gente vê uma maior quantidade de volume de negociação, maior quantidade de ordens abertas em corretoras, atualmente nós estamos nessa banda aqui, ó. Onde é que está o preço? Ah, o preço está aqui em cima. É mais provável, dentro desse contexto macroeconômico, ele vir para cima aqui nos 30 mil no curto prazo, ou é mais provável ele vir aqui essa quantidade abissal de ordens compradoras e vendedoras aqui? Então, na minha opinião, e essa é a minha opinião somente, tá? Onde está o ponto de controle do mercado? 9 mil dólares. Então, é mais provável que o preço caia primeiro até os 12 mil dólares antes dele ir para os 30 mil. A probabilidade ela tem que estar a favor do contexto, né? Por mais que no cenário macro aqui esteja interessante, aqui olhando o RSI, né, que é um megalodonte aqui gigantesco de alta, que ele está tentando antecipar um movimento, uma cunha descendente de alta, nada o impede dele vir fazer uma sobrevenda maior, porque nós estamos em zona de capitulação, tá? Então, sabendo que a maior negociação do Bitcoin está nessa região, nos 12 mil dólares aqui, esse é o principal suporte do Bitcoin hoje, tá? Então, o principal suporte do Bitcoin é os 12 mil dólares, hoje em dia. É a região onde estão abrindo mais ordens e deixando essas ordens passivas em corretoras. Seria essa zona onde, se o preço chegar, ele vai ter muitos compradores, porque ele tem uma ordem muito grande aberta nessa região, se acontecer dele chegar nos 12 mil dólares. Mas olhando para todo o cenário macro, né, para tudo que a gente está vendo de apertamento quantitativo, inclusive vendo o próprio gráfico do semanal do Bitcoin, nós ainda estamos em franca tendência de baixa, tá? Infelizmente, se a gente perder esse canal, a gente abrirá um terceiro canal lateral que vai aumentar por
um tempo maior exigir da nossa paciência, tá? A gente teve então a perda desse canal. Esse canal a gente projeta ele para baixo. Então a gente pega esse canal aqui, projeta ele para baixo. Projetando ele para baixo, nós sabemos que o fundo desse canal aqui é os 17 mil, que pode ser retestado mais uma vez. Mas uma vez que ele for perdido, nós podemos evoluir para esse terceiro canal, tá? E esse terceiro canal pode ser também a região onde a gente encontra os principais suportes aí desse ciclo de baixa do Bitcoin, porque o cenário está ficando cada vez pior. A cada dia que passa, ameaça-se uma quebradeira geral na China, ameaça-se outros problemas da própria Europa e não vejo solução antes de dezembro. Então, em dezembro pode ser que as coisas comecem a melhorar, tá? Com o fim do inverno europeu, pode ser que termine a guerra entre a Ucrânia e Rússia e as coisas se normalizem ou tenha algum acordo, algum tratado aí entre os países que estão sofrendo com a falta de energia, como os próprios países que compõem a OTAN. Então a gente tem basicamente nesse contexto aqui todo um ciclo para um derramamento de sangue maior, tá? Fizemos agora recentemente um topo abaixo das médias aqui. Nós temos uma média aqui que é a média de 200, tá? Essa média de 200 ela é uma média de longo prazo. Enquanto a gente se mantém abaixo dela, seguimos em bear market também. Nenhum indício de que ela vai vir aqui retestar essa região no curto prazo. Então nós temos que respeitar o que o gráfico e o preço estão dizendo, né? As notícias mentem, mas o preço não mente, tá? Topos e fundos descendentes ainda. Sendo que a gente pode retestar e encontrar o fundo nos 17 mil, ou pode ser que a gente ainda chegue nos 12 mil dólares para formar o fundo e consolidar o fundo desse ciclo, tá? Eu espero que ele consiga aí se segurar em uma dessas regiões, tá? Até porque não gostaria de ver mais tanto sangramento assim. O problema é que com muito sangramento perde-se a fé no ativo, né? Outra coisa, nós abrimos o mês de setembro validando o beijo da morte. Então nós tivemos esse pullback até a média dourada de 59 meses. Essa média dourada de 59 meses ela é um bom balizador, né? Mensal. Então ele seria supostamente um dos fundos do ciclo que foi perdido, que foi os 20 mil dólares, 22 mil dólares, foi perdido e está infelizmente se mantendo abaixo dessa região, com toda a dinâmica de perder mais valor, então trazer mais barras mensais de baixa, tá? Então, onde é que seria o suporte mensal também, pessoal? O suporte mensal, então, está em 12 mil, ele foi atualizado recentemente. Muita gente está colocando ordens compradoras em 12 mil dólares nas corretoras, ok? Então, hoje é o suporte mensal mais importante que não pode ser perdido, que tem que ser o topo do ciclo anterior e um dos topos não retestados como suporte. Então, essa zona, essa faixa de região, ela não foi testada como suporte, tá? Então, basicamente é o seguinte, vamos lá. S&P 500 derretendo para um caralho ainda, o Brent voltando a subir, fundo duplo, né? Fazendo com que o petróleo possa subir a qualquer momento, fazendo com que toda a cadeia produtiva seja mais lenta. O dólar, infelizmente, conseguiu se manter dentro de uma estrutura de alta, ele não lateralizou conforme eu tinha destacado e eu esperava, né? Que ele conseguisse voltar para dentro desse canal lateral, pois isso indicaria um tempo momentâneo de alta do Bitcoin, do Ethereum e assim por diante. Como ele está conseguindo se manter dentro dessa estrutura de alta e ele voltou para dentro do canal de alta, se ele conseguir romper a metade desse canal de alta, nós temos aí mais sangramento para os mercados. E, pelo visto, ele vai se manter, sim, acima desse canal de alta, sendo que o dólar é o ativo mais benquisto durante um período de crash econômico, durante um período de recessão econômica, né? Então, olhando a nossa agenda aqui, eu mostrei já alguns gráficos para vocês. Basicamente, a gente falou sobre Bitcoin, dólar, S&P 500, Nasdaq, daqui a pouco o Brent eu comentei com vocês e eu também queria comentar um pouquinho sobre a dominância do Bitcoin, tá? Então a dominância do Bitcoin segue perdendo dominância, isso significa que algumas altcoins estão mais fortes que o Bitcoin.
Algumas altcoins aí que estão favorecendo a perda da dominância do Bitcoin é o Ethereum com o Demerge, com a aproximação do Demerge. No dia 15, pessoal, no dia 15 de setembro, nós temos a atualização do Demerge. Então, eu acho que depois do evento acontecer, depois do Demerge acontecer, eu acredito que o Ethereum vai começar a perder essa força compradora que ele está perante ao Bitcoin. Eu acho que muita gente pode aproveitar esse momento de macroeconomia todo fodido para realizar. Ele não perdeu ainda força, por quê? Por causa do Demerge, por causa da especulação do Demerge, mas a gente sabe que o maior ponto de controle de negociação está aqui embaixo. Então ele funciona como um imã magnético para que o preço revisite os $1.000, tá? Então é bem possível, bem provável que depois do Demerge a gente pode ver uma queda do Ethereum até os $1.000, né? Sendo, na minha visão, os $480 o fundo desse ciclo do Ethereum, tá? Eu acho que o Ethereum ele poderia derreter até no máximo os $400, tá? Não mais do que isso, seguindo baseado em toda essa movimentação. Acho improvável ele cair abaixo de $400, tá? Sendo talvez o ponto de maior oportunidade. Então, se o Bitcoin caísse para 12 mil, numa suposta queda, uma continuidade baixa, que é o movimento mais natural que pode vir a acontecer, o Ethereum também pode vir a cair entre $1.000 e $400, $480, tá?